Olá, saudações a todos. Mais uma vez queria agradecer a cada um de vocês que tem entrado em contato com a gente, que tem divulgado nossas ideias, tem ampliado o nosso debate. E hoje nós vamos fazer aqui um resumo de tudo que tem acontecido nesse pandemônio sanitário, político e econômico que nós estamos vivendo no Brasil e que infelizmente ainda é abraçado e colocado como a melhor coisa para o país e para a população brasileira. De ontem para hoje, o Brasil como um todo teve um índice muito grande de mortes. Foram 1.179 mortes confirmadas em 24 horas. O Brasil já atingiu aí mais de 175 mil infectados. E com tudo isso, o Ministério da Saúde baixou um novo protocolo para o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina, sem assinatura de ninguém, segundo a própria página da OMS, pelo fato de ser um estudo técnico, que ninguém viu esse estudo técnico, não precisa de assinatura. E eu nunca vi em nenhum lugar do mundo um estudo técnico não conter um chefe ou uma pessoa responsável para assinar por isso. Mas aqui no Brasil a gente está vendo isso. Na verdade, o que seria o Ministério da Saúde virou o quartel em prol da defesa da cloroquina, em prol das defesas sádicas do presidente da Saúde. E dentro desse protocolo, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: a pessoa tem de assinar o termo e nele trata da seguinte forma: o documento inclui declarar, conhecer que o tratamento pode causar efeitos colaterais que podem levar a disfunções graves de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até o óbito. E aí o que é que a gente pode tirar de tudo isso? É que nós temos um presidente que está querendo se livrar das mortes que provavelmente vêm a acontecer, não só por causa da Covid-19, mas também pelo uso indevido de um medicamento que, ao menos os principais estudos feitos por empresas que têm um know-how, que têm uma independência, que têm um conhecimento científico muito embasado lá fora, tem sido negado aqui pela presidência da República e agora pelo seu ministro da Saúde, que ele disse que é interino, mas hoje mesmo ele já disse que não vai mudar nada, que continua como está, que Pazuello é um excelente administrador. Pode até ser um excelente administrador, a gente não está aqui analisando a capacidade técnica da pessoa. A questão toda é uma pessoa que não é médico, é uma pessoa que libera um protocolo de uso de um medicamento, de um fármaco, ao qual já tem estudos comprovando que não traz efeitos positivos no combate da Covid, que pode inclusive levar à morte, e essa pessoa simplesmente autoriza esse procedimento, e o que é pior, um procedimento sem assinatura técnica. Então deve ter sido algum fantasma lá do além, ou algum guru de Bolsonaro que deve ter produzido esse protocolo e ter dado para ser então publicado na página do Ministério da Saúde. E é extremamente preocupante quando você vê alguns idiotas que defendem esse governo, porque a gente não pode dizer que são seres humanos, têm aparência humana, mas não são. A gente também não pode chamar de animais, porque a gente estaria ofendendo os animais que não têm culpa. Mas alguns idiotas que defendem esse governo
aplaudir tudo isso e fazer vídeos ridículos para defender o uso de um medicamento que pode levar à morte de uma pessoa que já está com as condições de saúde extremamente debilitadas. Então a gente consegue ver no Brasil esse tipo de loucura, esse tipo de idiotice, esse tipo de mediocridade. E veja aí o que foi que o energúmeno, o incapaz, o lunático, o delirante presidente da República falou ontem numa videoconferência com um dos seus apoiadores sobre a hidroxicloroquina. Se quiser, não toma. Quem foi de direita, presidente? Cloroquina. Quem foi de esquerda, toma tubaína. Agora... E aí eu pergunto a vocês, uma pessoa dessa tem capacidade de ocupar o cargo que ocupa? Uma pessoa dessa tem capacidade de ser presidente da República? Porque simplesmente se comporta como se fosse um moleque, se comporta como se fosse um irresponsável, se comporta não, ele é um irresponsável. Uma pessoa dessa não tem compromisso nenhum com a vida, muito menos com a verdade. Pois, durante muito tempo, ele defendeu, no Rio de Janeiro, a liberação e a legalização das milícias. Então, para você ver o que foi, ou quem foi, que a população brasileira, graças a um ódio destilado contra o PT, como se toda a corrupção do mundo tivesse começado no governo do PT, e isso principalmente para os imbecis que não gostam de história, que fugiram das aulas de história, que acham que entende tudo de política, abraçaram esse discurso, um discurso midiático, um discurso promovido pelo grande sistema, promovido pelo sistema financeiro, pelo grande capital, como se toda a corrupção no Brasil começasse no governo do PT. E aí nós colocamos essa aberração na presidência da República. Infelizmente não tem outra palavra para poder colocar. E médicos respeitáveis, que têm embasamento na área de pesquisa, como o Dr. Alexandre Biasi, do INCOR, a professora e médica do Sírio-Libanês da Unifesp, Raquel Riviera, dizem que os estudos que tem aí falando sobre hidroxicloroquina comprovam que a possibilidade de levar a danos permanentes aos órgãos e até mesmo à morte é muito maior do que qualquer coisa, que o benefício no uso desse fármaco para o tratamento da Covid-19, que não tem comprovação científica. Mas aqui nós temos um general que assumiu um cargo estratégico no Ministério da Saúde, que é o ministro da Saúde, que de saúde não entende nada, já comprovou aí, que atende a um delírio de um irresponsável que está na presidência da República, para ver se consegue aumentar o número de mortes. Nós tivemos em 24 horas 1.179 mortes. E esse energúmeno que está na presidência da República, esse moleque que está na presidência da República, ainda faz piada com tudo isso. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Melhor, nós iremos parar literalmente num abismo sem fim. Talvez muita gente não goste da minha fala nesse momento, mas infelizmente o presidente da República se comporta como um moleque irresponsável, como um garoto de playground que quer a todo custo ter a sua vontade, os seus desejos atendidos, independente das consequências. Uma pessoa dessa não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com a verdade. E nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Inclusive o seu ministro da educação, que diz que é da educação, que ele de educação ele não entende patavinas, que criticou as universidades federais, que cortou verba das universidades federais, dizendo que lá era um lugar de balbúrdia, que lá era um lugar onde uso de droga, de prostituição. Os profissionais
das universidades federais estão fazendo um trabalho maravilhoso e vocês podem ver no vídeo a seguir. A minha balbúrdia, desde que começou a quarentena, é a produção de álcool gel e álcool 70 glicerinado no Laboratório de Farmacotécnica do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolvi um respirador pulmonar de baixo custo para uso em UTIs. Mais de 200 formulações e chegaram a um produto que pode substituir com segurança o álcool em gel. Atualmente estamos realizando cerca de 20 testes por dia em colaboração com a Prefeitura Municipal de Macaé e doações de hospitais filantrópicos e privados. A balbúrdia é, fazer reunião o tempo todo online, levar adiante as minhas pesquisas, levar adiante o projeto de extensão. Estamos produzindo na UFRJ uma proteína recombinante do novo coronavírus e essa proteína está sendo utilizada por empresas públicas e privadas brasileiras para desenvolver um teste de diagnóstico sorológico. A Universidade Federal de Goiás montou um suporte de laboratórios para que a gente consiga dar suporte aos exames laboratoriais de diagnóstico do Covid-19. A gente aqui está fazendo a recepção e a distribuição de EPI, os equipamentos de proteção individual, álcool líquido e álcool gel, para os centros de triagem e coleta de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 e para os hospitais da UFRJ. E a gente entra em ação com o que seria essa plataforma de biovigilância epidemiológica, que envolve imagens de satélite em vários espectros. É um MEC que continua fazendo barbárie enquanto a gente faz o quê? Balbúrdia. Assim como esses profissionais das universidades federais, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os médicos, o pessoal que trabalha na área de limpeza, que muito pouco é lembrado, o pessoal da limpeza pública, a gente tem de lutar para dar apoio a essas pessoas, para que essas pessoas tenham condições dignas de trabalho e lutar para tirar da presidência, para apagar da página da política brasileira, para apagar da página da história brasileira monstruosidades do tipo que a gente está vendo. Porque, infelizmente, nós estamos completamente à deriva com uma pessoa irresponsável, com uma pessoa sem respeitar a dignidade humana, sem respeitar a vida na presidência da República. E a gente vê, infelizmente, alguns loucos, eu não posso nem dizer que são loucos, alguns dementes abraçando essa causa e abraçando esse governo. Vamos continuar lutando, vamos continuar protestando, vamos continuar reivindicando a saída desse presidente, vamos pedir para que Rodrigo Maia tenha coragem de pegar alguns dos 30 pedidos de impeachment que está lá na Câmara do Deputado e analise. Inclusive, essa semana já entrou mais alguns, não sei exato quantos, mas já entrou, para que a gente possa extirpar do Brasil essa página tão dolorosa e tão tenebrosa da história do nosso país.